Gente, vamos resolver dois exercícios, né, bem simples dentro da segunda lei de Newton. Primeiro, um corpo de massa 2 kg move-se em uma trajetória retilínea com a aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Calcule a intensidade da força resultante que atua sobre ele. Então, nós temos a massa, nós temos a aceleração, então vamos anotar esses dados. Eu acho importante, em primeiro lugar, a gente anotar esses dados, os dados que a questão nos fornece. Um corpo de massa 2 kg, M representa a massa 2 kg. Importantíssimo colocar o sistema de unidades dentro aí do sistema internacional que foi o fornecido. Esse corpo, ao se mover sobre uma trajetória em linha reta, né, ele adquiriu uma aceleração A de 4 metros por segundo ao quadrado. Determine, calcule a intensidade da força resultante, que é o FR, que atua sobre esse corpo para ele adquirir essa aceleração. Então, qual que é a segunda lei de Newton? Força igual a massa vezes aceleração. Quero calcular a força, a minha massa é 2 kg vezes a minha aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Não há necessidade de colocar essas unidades sempre, não. Eu estou colocando só agora nesse primeiro momento. Multiplica-se os números, força resultante, 2 vezes 4 é igual a 8 kg vezes metros por segundo ao quadrado. Então, na realidade, no sistema internacional, a força seria 8 kg vezes metros por segundo ao quadrado. Mas fica difícil colocar essa unidade. Então, em homenagem a Isaac Newton, a gente vai falar que a força resultante é igual a 8 newton. Porém, se nós desmembrarmos o newton, newton é a mesma coisa de quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Na hora de resolver o exercício, basta simplesmente colocar 2 vezes 4, colocar 8 newtons, ok? Questão número 2. Vamos na questão número 2. Um bloco de 6 kg de massa é puxado por uma força constante de 3 newtons sobre uma superfície horizontal sem atrito, quer dizer, não há nenhum tipo de atrito que impeça esse movimento. Determine o módulo da aceleração adquirida por esse corpo. Então, olha, vamos tirar os dados, vamos anotar os dados fornecidos pela questão. Um corpo de 6 kg de massa, massa é o M, 6 kg. Ele foi puxado pela ação de uma força de 3 newtons. Tudo que está em newtons é o FR. Ó, força, ele foi puxado por quem? Quem puxou esse corpo? Uma força de 3 newtons. Determine a aceleração. Qual letra que representa a aceleração? O A. Novamente, nós vamos entrar lá na segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Então, é importante colocar a fórmula para você encaixar os valores das grandezas dessa equação. Então, olha, a força agora eu tenho. Então, no lugar do FR, eu vou fazer a substituição, colocar 3. O M, a massa, é 6 vezes a aceleração, que é o que eu quero calcular. Na matemática, toda equação física, ela é uma equação matemática. Então, nós vamos fazer o procedimento. Olha, 6A, o número que multiplica a variável vem para o primeiro membro negativo, número sem variável vai para o segundo membro, invertendo o sinal, que no caso fica negativo. Quando o número com a variável está negativo, a gente multiplica a equação todinha por menos 1. Menos com menos dá mais, menos vezes menos dá mais. Isola a variável, que é a nossa grandeza, que é a nossa incógnita, que nós vamos calcular, que é a aceleração. Isola o A, o número que está multiplicando, ele passa dividindo, então vai ficar 3 sobre 6. A aceleração é igual a 3 sobre 6. A aceleração é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. 3 dividido por 6 dá 0,5. Qual que é a unidade? Quando eu calcular o A, qual a unidade que eu vou colocar? Aquela que eu coloquei lá na explicação, metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração adquirida pelo esse corpo de massa 6 kg, sujeito a uma força de 3 newtons, foi de 0,5 metros por segundo ao quadrado, tá ok?